Oi, turma. Dando continuidade ao nosso estudo de morfologia, hoje nós vamos tratar de mais uma classe de palavra, que é a classe do adjetivo. Estava comentando ainda há pouco aqui que o assunto de substantivo ele não se encerra ainda, tá? Só que aí eu estou trabalhando com o adjetivo agora para que depois a gente possa juntar essas classes aí num estudo um pouco mais amplo, melhor um pouco. Por quê? Porque nós já vimos desde lá atrás que o substantivo é uma palavra que vai dar nome a várias coisas, aliás, a várias não, né? A tudo que existe, e ele tem alguns acompanhantes, que nós chamamos de determinantes. Um desses determinantes é o adjetivo, junto com o artigo, o numeral e o pronome. Então, nós vamos estudar agora um pouquinho sobre esse adjetivo como determinante do substantivo. O adjetivo ele não existe sozinho dentro de uma oração, dentro de uma frase. Ele sempre vai se referir a um substantivo, porque ele é determinante desse substantivo. Ele é uma classe de palavra que, como qualquer outra, tem uma função, tem uma classificação e também tem flexão. Lembrando que para nós aqui, assim como lá no substantivo, a função e a flexão do substantivo, aliás, do adjetivo, né, é que são mais importantes esses dois aspectos. Mas a classificação, a gente também vai ver alguma coisa, porque ela influencia na flexão, ok? Bom, primeira coisa, qual é a função do adjetivo? Eu já falei inicialmente na nossa aula agora que ele é um determinante do substantivo. Mas como assim que ele é um determinante? Ele serve para ou caracterizar, ou qualificar, ou especificar um substantivo, certo? Isso agora vai ficar assim de uma forma bem generalizadona, bem abertona, mas à medida em que nós formos depois trabalhando com alguns exercícios, aí vai ficar um pouco mais claro. Especificar quer dizer restringir, e nem toda característica é uma qualidade, assim como nem toda qualidade é uma característica. As qualidades, elas estão mais voltadas para questões opinativas. Se eu falo, por exemplo, de um filme, eu posso trazer características daquele filme, assim como eu posso trazer qualidades dele. São coisas que são um pouquinho diferentes. Os exercícios que estão lá no Moodle desta semana são exercícios para vocabulário de vocês, certo? Ele não vai trabalhar muito essa questão semântica, ele está mais para questões vocabulares. Ampliar um pouco o vocabulário de vocês, conhecer mais as palavras, está nesse sentido, certo? Bom, seguindo. Lembra do que eu falei? Todo adjetivo ele está em função do substantivo, ele é determinante. Então, vamos imaginar que eu tenha esta frase aqui. Esse livro é novo? E esta outra. Essa gramática é nova? As palavras novo e nova não dão nome a alguma coisa, mas qualificam algum objeto, algum elemento. O que que faz eu colocar novo ou nova? Um no masculino, outro no feminino. São os substantivos a que ele se refere. Isso é uma coisa muito simples. Só que em determinadas orações, em que há uma complexidade na estrutura dessa oração, em que ela é maior, saber a que essa palavra está se referindo ajuda na compreensão do texto. Então, por isso que aqui eu estou trabalhando uma oração pequena, simples, mas para que você tenha esse suporte teórico para depois trabalhar com questões mais complexas, com períodos mais bem elaborados. Então, vejamos. A palavra novo, como eu falei, o adjetivo ele serve para caracterizar, qualificar ou especificar. Se eu pergunto se esse livro é novo,
eu estou perguntando sobre uma característica dele, né? Uma característica desse livro. Ele é novo ou não? Assim como nesse caso aqui, eu também poderia estar não dando uma qualidade, mas falando do aspecto desse livro, que não deixa de ser a característica. Se eu pergunto se ele é novo no intuito de novo lançamento, aí já não é tanto uma característica dele, né? A gente já começa a entrar em outros aspectos. Mas, como eu falei, eu não vou adentrar tanto nessa parte agora, eu só vou dando pequenas pinceladas a respeito disso. O que importa aqui para nós, principalmente, é a gente entender a lógica da flexão. O adjetivo é um tipo de palavra variável. Por quê? Porque ele sofre flexão. As flexões do adjetivo são de número, singular, plural. Número na gramática é sempre singular e plural. De gênero, masculino e feminino. Gênero na gramática também é sempre masculino e feminino. E há uma flexão de grau também do adjetivo. Só que a flexão de grau do adjetivo não é aumentativo e diminutivo, como é o caso do substantivo. Porque eu não vou dar uma característica grande, uma característica pequena. Embora nós até usemos adjetivos no diminutivo ou no substantivo. Novinho, bonitinho, charmosinho, lindinho, ou no aumentativo, gostosão. Então, eu posso colocar esse aumentativo e diminutivo na palavra, mas eu não estou dando grau do adjetivo. Eu estou querendo dizer outras coisas ali. Se alguém pergunta, por exemplo, assim, como é o caso, esse livro é novo? Ah, é novinho. Esse novinho pode ser que não seja tão novo assim, ou eu posso dizer que ele é muito novo. Eu falo, é novinho, novinho. Então, eu estou querendo dizer coisas além do que tamanho. Porque, como eu falei, qualidade não tem tamanho, certo? Então, vamos lá. Vamos nos ater às duas flexões de gênero e número. Novo está no singular, nova está no singular. Novo está no masculino e nova no feminino. O que faz novo ir para o masculino, ficar no masculino? É o substantivo a que ele está se referindo, que no caso aqui é a palavra livro. Se livro é um substantivo masculino, novo vai ser masculino, porque o adjetivo é determinante do substantivo. Ele é um acompanhante do substantivo. Essa gramática é nova. Por que eu usei nova no feminino? Porque o substantivo a que esse adjetivo se refere é a palavra gramática, que é um substantivo feminino. Então, ser determinante do substantivo é seguir a flexão de gênero e número desse substantivo. O substantivo comanda e os determinantes seguem esse comando dele, ok? Bom, vamos dizer que eu tenho aqui, moro numa casa pequena. Eu tenho aqui uma característica da casa, certo? É uma casa pequena, está no singular, porque o elemento a que ele se refere é casa. Está no feminino, porque casa é uma palavra feminina. Ah, e aí veja o seguinte, vou voltar aqui um pouquinho o slide. Tanto faz se esse adjetivo ele está colado no substantivo ou se eu tenho, por exemplo, um verbo aqui no meio, poderia ter um advérbio aqui também, não importa. A noção, a ideia da frase é que conta. Quando eu falo novo, eu estou querendo saber a característica de um determinado elemento, de um determinado objeto. Que objeto é esse? O livro. Então, se eu consigo fazer essa relação entre o adjetivo e o substantivo, não importa se estão colados ou não, eu tenho o substantivo e o determinante adjetivo. Quando eu falo que eu moro numa casa pequena, o pequeno está colado ali na casa. Agora, gente, apesar do adjetivo ser o determinante, quer dizer,
O substantivo é que comanda. Observa que nessa frase o adjetivo ele tem uma informação que é muito importante. Porque se eu digo que eu moro numa casa pequena, a informação que eu quero passar não é onde eu moro, mas é em que tipo de casa ou qual característica de casa em que eu moro, certo? Então, dizer que eu moro numa casa é dizer o lugar onde eu moro. Mas dizer que eu moro numa casa pequena, eu não quero informar o lugar onde eu moro, que é a casa, mas como é esse lugar onde eu moro, que é pequeno. Eu poderia dar essa informação, moro numa casa com varanda. A mesma coisa. Eu não quero informar o local onde eu moro, mas a característica. E observa que para eu passar essa característica da casa, eu não usei uma só palavra. Eu usei uma composição de palavra com varanda. O mais interessante aí é perceber que com é uma preposição e varanda não é adjetivo. Varanda é uma parte da casa que fica do lado de fora, com abertura para a parte exterior, fora da casa, certo? Bom, só que quando eu junto com varanda, isso passa a ser uma característica da casa. Então eu tenho em cima pequena é um adjetivo, porque pequena não é uma coisa, e sim uma característica. A casa é pequena, a bolsa é pequena, a garrafa é pequena, a criança é pequena, no intuito de ser ou de baixa estatura ou novinha. Agora, quando eu falo que a casa é com varanda, eu uso uma expressão que nem é adjetivo, mas que nesse contexto se torna adjetivo. Então, como que eu chamo essa expressão embaixo, que não é adjetivo, mas que funciona como locução adjetiva? A palavra locução, na gramática, na nossa língua, quer dizer mais de uma palavra. Ela tem essa noção, certo? Se ela é uma locução adjetiva, é mais de uma palavra com ideia de adjetivo, com ideia de qualidade, com ideia de característica, com ideia de especificação. Existe locução verbal, mais de um verbo. Locução adverbial, mais de uma palavra com ideia de advérbio. Locução adjetiva, mais de uma palavra com varanda, com ideia de adjetivo. Locuções adjetivas não são palavras que são adjetivos. São palavras de outra classe gramatical que funcionam como adjetivo naquele contexto. Se eu falar, a varanda da minha casa é grande. O adjetivo que eu usei aí é grande. A varanda não está como locução adjetiva, ela está como substantivo, porque eu estou falando do lugar da casa. Para eu ter locuções adjetivas, normalmente eu terei preposição nesse começo, certo? Então, as locuções adjetivas são expressões que não são adjetivo, mas que no contexto, elas junto com uma preposição vão fazer as vezes de um adjetivo, que é dar característica, dar uma qualidade. Bom, a parte da forma e da estrutura eu acabei não tirando a página, esqueci. É porque no livro didático tinha isso, né? E aí eu aproveito algumas coisinhas, mas vamos ver aqui, só para ter uma noçãozinha. Existem adjetivos que são simples e compostos, assim como o substantivo. Simples, só tem uma base, um radical, e composto, mais de uma base, mais de um radical. Eu usei aqui um exemplo de uma cor, nós temos um universo de cores aí que são adjetivos compostos, mas não existe apenas adjetivo composto para cores. Se eu falo assim, por exemplo, foi um projeto sociopolítico.
Sociopolítico, estou usando 2 adjetivos, é composto, certo? O adjetivo ele pode ser primitivo, quando ele é a origem da palavra, e ele é derivado, se ele vem como a partir, né, daquela origem, daquela palavra ali. Mas eu não vou assim, só o adjetivo composto que eu vou precisar trabalhar um pouco mais com vocês. Mas eu trouxe isso porque muitas vezes você pode ter uma palavra que você não conhece, mas sabendo que existem adjetivos primitivos e derivados, você pode fazer associações de derivação. Por exemplo, feliz, felizardo, infeliz, infelizmente, felicidade, felicitar. São palavras que pertencem ao mesmo campo semântico. Então, dali você vai tirando o que é qualidade, o que é ação, o que é substantivo, nome, né? De sentimentos, coisas desse tipo. Então, conhecer essa classificação ajuda na parte também vocabular, de ampliação da ideia, certo? A gente chama de adjetivo pátrio todos os adjetivos que se referem a lugares de origem. E aí nós vamos ter como adjetivo pátrio, se referindo à cidade, quando fala qual é a sua naturalidade. A país, quando pergunta qual é a sua nacionalidade. Mas também eu posso me referir a continente, que também é um adjetivo pátrio. Por exemplo, se eu falo assim, ó, eu sou colatinense, sou espírito santense, sou brasileira, sou americana. Então você tem aqui cidade, estado, país e continente, certo? Ah, isso é de origem africana. Estou falando de continente. Ah, esse aí é capixaba da gema. Estou falando de embora a gente fale capixaba, que é para quem nasceu no Espírito Santo, mas capixaba seria só a capital. Mas já é comum dizer que capixaba é todo mundo que nasce no Espírito Santo. Mineiro, Minas Gerais. Então, tudo isso é chamado de adjetivo pátrio. Isso não é exatamente uma classificação quanto à forma e estrutura, mas não deixa de ser um tipo de classificação pelo que ele representa. Então, o adjetivo ele se refere ao lugar de origem, é chamado de adjetivo pátrio, certo? Por hoje nós vamos ficar nessa parte. O assunto ele é pequeno, né? A gente vai depois trabalhando com alguns exercícios, mas de parte de teoria mesmo, de adjetivo, por enquanto é isso aqui. Vou encerrar a gravação